São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast do Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente vai falar sobre a castidade e aí dar uma nova visão sobre essa virtude, né? Parar de enxergar um pouquinho a castidade como essa castidade do não. E para falar com a gente sobre isso, nós trouxemos aqui a Monique, a Laiane e o Rafael. Se apresentem aí, por favor. Oi, gente. Eu sou a Monique, esposa do Rodrigo. Já te conhecem, né? Eu já fiz um. Que mais? Sou missionária da rede, sou nutricionista e mãe do Tomás. E sou casada com o Rodrigo. Tudo bem, eu sou Rafael Gaia, mais conhecido como Gaia do que como Rafael, como o Rodrigo apresentou. Nós temos quase 2 anos de casado. Eu sou casado com a Laiane, que está aqui hoje junto conosco nesse podcast para conversarmos um pouco sobre a castidade. Temos o nosso filho Bernardo, que está com 8 meses. E é isso. Bom, eu sou a Laiane, a me apresentou. Tenho 29 anos, sou arquiteta, casada com Gaia, mamãe do Bernardo e faço parte também, sou membro da rede de missão. Então vamos lá, ó. Bem, a gente se conheceu, a gente que tá aqui gravando, né? Lá e Gaia, nós nos conhecemos no grupo Dating, que é um grupo aqui da rede de missão que estuda a teologia do corpo de São João Paulo II. E eu acredito que para vocês, assim como pra gente, a maior diferença de tudo foi começar a enxergar a castidade de um jeito diferente. Eu acho que esse é o primeiro passo quando você tem uma mudança na sua vida inteira. Então, o dating, ele trouxe pra gente essa mudança de visão. Então, antes a gente enxergava a castidade, como eu acredito que muitas pessoas enxerguem ainda hoje, né? Que é essa castidade do não. Então, não posso fazer isso com o meu namorado, não posso fazer isso com a minha namorada, eu só posso ir até aqui e tudo mais. E lá, estudando um pouquinho da teologia do corpo de São João Paulo II, a gente começou a ver, né, uma diferença nisso. Então, para começar, eu queria que vocês dois, primeiramente aqui, depois a Monique vai falar, mas qual foi a mudança que pro relacionamento de vocês trouxe essa nova visão da castidade, né? O que mudou, assim, no relacionamento de vocês quando vocês pararam de enxergar a castidade como essa castidade do não e começaram a enxergar ela como uma castidade do sim, que a gente vai falando um pouco aqui o que é essa bendita dessa castidade do sim, né? Já adianto que não é o que pode tudo. Porque vai que o povo já fica alegre, né? Começa o podcast, opa, isso aqui eu quero ouvir. Cara, eu acho que é muito importante para começar uma conversa dessa, a gente sempre relembrar as coisas que aconteceram, né, nas nossas vidas antes de entender realmente como que a castidade, né, funcionava em relação à castidade sim ou castidade do não, né? Então, dois jovens que se conheceram no encontro da igreja, um jovem, no caso eu, que já estava com uma caminhada um pouco mais consistente, mas que ainda vivia muito a regra do não pode isso, não pode aquilo, e uma outra jovem que vinha de uma realidade bem diferente, uma realidade de, né, talvez festas e enfim, quer falar um pouquinho? Fala. Pode falar. Muita harmonia do samba. Muita pagodeira. Então, assim, 2 realidades um pouco diferentes. E aí a gente começa... a gente se conhece, né? E já de cara, a primeira pergunta, né? Numa das nossas conversas, eu falei, olha, castidade, a gente vai ver a castidade, né? Porque eu tava ali rigorosaço, rezando texto todo dia, tava mega forte na fé, indo à missa, confessando direto e tal. E falei, a gente vai viver a castidade. E ela falou, o que é a castidade? Vocês já estavam namorando nisso? A gente já tava namorando nesse No dia que ele me fez a pergunta, quer namorar comigo, a outra pergunta foi, vamos viver a castidade. Não deu nem tempo. E aí ela me perguntou, e aí, tá, mas beleza, vamos viver a castidade. Mas o que é a castidade? Eu falei, bicho, sei lá. Não, aí ele me respondeu. Não, já é castidade não fazer sexo. Aí eu, Deus.
Mas você não aonde sabe que tá disso? escrito? Só me explica, porque você tá me convidando pra ver uma coisa, mas eu não quero entender melhor. E aí ele não sabia explicar, porque pra ele o conceito que ele tinha era de castidade. Não pode ver pornografia, não pode se masturbar, não pode fazer sexo, não pode se beijar, não pode... Não é que, como a Monique falou, não é que sim, pode tudo isso, mas a gente vai mostrar a beleza que é. O porquê de não poder isso, né, na verdade. Exatamente. Como redirecionar, É a regra né? pela enfim, regra, né? exato. Tem um Como que a sentido. gente conseguiu redirecionar isso, enfim. E começou a nossa caminhada assim, né? Até que surgiu o dating com o Jerônimo, né? Com o Danilo, e aí o estudo aprofundado da teologia do corpo, né? E aí foi quando a gente realmente começou a estudar e enxergar que... E, de fato, como a gente vivia a castidade como um não no nosso relacionamento, a gente colocava muito peso nisso no relacionamento, sabe? Então, tipo assim, a gente mal se conhecia, digamos. A gente dizia, nossa, as nossas máscaras caíram quando a gente começou a, de fato, viver a castidade uma forma de pureza mesmo, como um sim. Porque antes era tudo um peso. Porque qualquer discussão, qualquer conversa mais séria que a gente tinha, qualquer coisa era sobre a castidade. Não pode isso, não pode aquilo. Porque a gente fez isso. Porque a gente tem que evitar isso. Porque a gente... Então, era um peso sempre no relacionamento. Porque tem que confessar. Porque não vou comungar por causa disso. Então, era sempre um peso no namoro. E aí, quando a gente começou a estudar e ver que a castidade verdadeiramente é um sim por uma doação ao outro, da gente se entregar pro outro, de que o amor está em você renunciar pelo outro e tantas outras coisas que eu acredito que a gente vai falar aqui, também não vou falar tudo, o nosso namoro mudou a chave, porque a gente começou a contemplar o corpo do outro como uma forma bela, começou a conversar e se conhecer mais, sem ficar olhando para a parte do corpo apenas como um corpo objeto, algo carnal. Mas a nossa vida espiritual melhorou assim de modo absurdo, porque a gente começou naturalmente. É claro que para a gente viver a castidade do sim, a nossa vida espiritual tem que estar muito bem firmada e alinhada, sabe? Porque é óbvio, nós somos seres humanos e a carne é fraca, sabemos que a carne é muito fraca, e se a gente deixar por nós mesmos, a gente vai cair sempre, né? Então, mudou muito o nosso relacionamento, mudou a chave mesmo, porque a gente começou a viver vários momentos de graça, era uma tentativa, uma busca diária pela pureza, pelo que é belo, bom, verdadeiro. E também é muito importante, né, falar que não é fácil, assim, não vai ser do dia para noite para quem viveu uma vida toda acostumado, né, com um estilo de vida, com um estilo de rotina. Você tem que, como a Lai falou, né, abdicar de várias coisas que, cara, são boas, né? Você pensar no prazer, o prazer ele é bom, mas ele precisa ser ordenado. Exatamente. Então, e viver só de prazer não faz bem pra ninguém. Já pensou se fosse pecado comer giló? Ninguém ia pecar, né, velho? Pô. Quiabo, sei lá, né? Pô, quiabo é bom, velho. Que isso? Que delícia, para, vizinho, velho. cara. Aquela Giló é uma babinha assim, delícia, eu ó. amo. Não, giló é bom também, mas é uma parada que eu poderia viver sem. É sacanagem falar que não é bom. O Gaia mandou uma pergunta no meu Instagram, sou Nutri, falando se é um castigo divino dar quiabo pra criança. Eu fiquei abismada com isso. Claramente. Quase mortal. Só um parênteses aqui. Continua aí. Segue. Não, mas então acho que é isso. A gente reeducar os nossos prazeres, assim, né? Aquilo que nós temos como as nossas certezas e, tipo, o que é realmente, né? Bom, bonito, verdadeiro e belo, né? Isso, assim, enquanto vocês foram passando a história de vocês, eu fui tentando lembrar, né, como foi pra gente, pra mim e pro Rodrigo. E sempre eu acredito que a maior parte dos casais que vão começando a caminhada e que descobrem a castidade, muitos passam exatamente por isso, né? Do tipo, é isso que a gente tem que viver porque é a regra, né? Tá dentro dos mandamentos e se a gente quer ser católico, se aproximar de Deus, a gente precisa viver. E esse é o único motivo, né? A gente tem uma tendência, os casais, principalmente mais jovens, a não querer entender a profundidade, né? O porquê disso. Eu tenho uma história bem rapidinho, pequena pra contar, só pra vocês terem uma noção que é até muito engraçada. Quando eu comecei minha caminhada na igreja, bem novinha, desde novinha, tô dentro da igreja, apesar de que, né, não necessariamente entendendo tudo, mas meus pais me incentivavam, sempre. E aí, numa época que eu era nova, assim, eu tava num grupo específico, que era um grupo só de meninas, e a gente foi num congresso. Então, foi assim, nossa, o evento católico que eu nunca tinha ido, assim, que só reunia galera católica. E aí, o que aconteceu? Nesse grupo, a gente nunca tinha sido muito educada, muito
orientada em relação ao, de fato, o significado das coisas, dos nãos, né? Que a igreja nos pede. Então, a gente só tinha na nossa cabeça que tinha coisa certa, tinha coisa errada, e que é isso, que a gente não podia fazer o errado. E aí, no meio desse congresso, teve uma palestra que era sobre castidade. E aí, um monte de menina lá novinha, né, ouvindo a palestra, e provavelmente ninguém escuta. Eu, pra vocês terem noção, não lembro absolutamente nada do que foi falado lá. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, não me interessava muito. E aí, a gente ficou lá e tal, até que teve uma hora que a palestrante falou bem assim: então, eu quero fazer um convite a vocês, que eu tô rindo já só de lembrar. Eu não vou expor a minha amiga aqui, mas assim, não vou falar quem é, mas tipo, sensacional. Ó, eu sei quem é, se você estiver escutando. Cara, foi assim a cena. Aí a palestrante falou assim: gente, então eu quero fazer um convite a vocês. Agora que a gente, né, já sabe a importância disso, de viver realmente esse propósito pra Deus, eu quero convidar todo mundo aqui no palco que de hoje em diante está disposto a viver a castidade. É isso, venham aqui no palco, a gente vai fazer esse voto juntos, assim, sabe? Assim, esse propósito, firmar esse propósito. E aí, eu olhei para as minhas amigas do lado, todo mundo, e a gente falou: ai, bora, né? Porque disseram pra gente que a gente tem que viver isso, apesar de não fazer ideia do que é isso exatamente. Na nossa cabeça, o que a gente tinha? De que a castidade era não fazer sexo. Só que a gente tinha essa noção de que era não fazer sexo mesmo, tá entendendo? Assim, mesmo no casamento, a gente entendia que a castidade era quase que um celibato, entendeu? Era essa percepção. Só que a gente ficou meio assim, pô, tá todo mundo indo, bora, né? E aí a gente foi pro palco. Só que teve uma amiga minha que ela bateu o pé e falou assim: ué, eu não vou fazer esse voto aí, não. Como assim? Como assim? A minha vida inteira ela falou assim: eu não vou poder? Não. Aí a gente: não, mas fulana, vamos lá, tá todo mundo indo. Você deve ter entendido errado. Ela: eu não vou, não. Gente, o congresso inteiro lá que tava no auditório foi pra cima do palco e ela ficou a única pessoa lá assim, ó: eu não vou. Tipo, e a gente lá de cima assim, cara, eu não esqueço essa cena. Enfim, tô contando isso por quê? Porque olha só que tristeza. De fato, se a gente pensar assim em crianças, né, que estão ali sendo formadas, jovens, e tem essa percepção de que é algo realmente proibitivo, realmente, eu até concordo com essa amiga minha de pensar assim, poxa, não, nunca vamos... exatamente, todo mundo fala que é bom, disso, né? por que eu não vou poder? E de fato, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando a gente entende a castidade, de que a castidade existe como uma virtude justamente para preservar algo que é muito bom, né? Então, assim, que é precioso, que é sagrado, que é o ato conjugal, né? Que é a relação sexual. E aí a gente fala que é ato conjugal, que é pensando nessa relação sexual já dentro do matrimônio, que é com a bênção de Deus, né? Que é o adequado. Então, a gente não tem essa percepção, né? Infelizmente, muitas vezes as catequeses acabam deixando muito a desejar nesse sentido. Nós saímos de lá realmente com a ideia de que é uma lei, uma regra a ser cumprida e que nada pode, né? E que não vê um sentido nisso. Também que é importante avaliar é a própria questão da vivência disso, né? Como se viver isso? Porque uma coisa é a gente estar aqui na teoria, né? Falando, é muito bonito viver a castidade. Olha, castidade, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas tá, calma, como que isso se dá na vida, cara? A nossa vida é uma vida de carne, não é uma vida de livros, somente livros, né? Então a gente precisa entender e viver isso. Como que a gente um dia consegue mudar esse tipo de pensamento? É com a nossa própria vivência, é com a nossa própria, com as nossas experiências de vida, com as nossas dificuldades, e aqui partilhando, né, mais um podcast aí. E também essa ideia do não, ela tem traumas muito grandes, né? Eu acho que tem muita gente que a gente vê que sai da igreja mesmo por causa disso. Isso é muito louco, né? Assim, essas regras são importantes. De fato, não pode fazer um monte de coisa. Mas chega uma certa idade que a nossa razão começa a fazer sentido para ela isso que tá sendo pedido, né? Então, é igual assim, a gente, conforme vai crescendo. No início, você faz algumas coisas que... Você não faz algumas coisas que seu pai fala pra você não fazer. E, sei lá, ele fala, não atravessa a rua sem olhar pros dois lados. No início, você não tem noção do que é a morte. Então, você não fica meditando sobre por que fazer isso, né? Mas aí chega uma certa idade que você olha assim e fala, beleza, eu não posso atravessar porque se vier um carro e bater em mim, a chance de eu morrer é muito alta.
então não vou fazer. E aí eu acho que é justamente esse segundo salto que falta, né? Então a primeira parte de falar o que não pode fazer, ela até é importante na nossa educação. O problema é que quando você vai chegando numa idade de uma razão mais desenvolvida, a gente tem que começar a ter essa explicação para fazer sentido, né? Na nossa cabeça. E aí a gente vê como o que vocês falaram aqui, que é essa virtude, não é? Que vai... Então, direcionar os nossos desejos, né? Então, ele vai direcionar o nosso desejo para aquilo que de fato é bom. Porque, por exemplo, o desejo... Tem que haver desejo entre o casal. A gente aqui agora que tá casado, né? Então, a gente sabe, assim, tem que ter desejo. Não tem como... É inviável, tá? Você manter um casamento em que não tem desejo entre o esposo e a esposa, né? Inclusive, parêntese aqui, se você está namorando e você falar pra mim assim, a gente não tem nenhuma tentação em relação à castidade, zero, sem problema, minha filha, desconfie, tem alguma coisa de errado, porque homem e mulher têm atração pelo outro, é próprio da nossa natureza. Se não tiver, assim, nenhuma... Sabe, dificuldade, claro, de realmente viver isso, desconfie, porque é necessário, né, esse desejo, essa atração. Isso é natural, isso é bom, isso foi dado por Deus a nós. Você não é um chuchu, né? Você é uma pessoa, então você... Cara, chuchu é mó bom também com ela. Eu não tô entendendo, não. Não tô entendendo, não. Fala pedra, terra, coisas que não comem. Tá, é uma delícia. Você tem sentimento, é normal, né? De fato, você tem que... Não quer dizer que você pode ficar caindo, porque você tem dificuldade. É justamente o contrário. Essa dificuldade, ela vai te treinando. E a gente... Tem que falar assim, vocês passaram por isso, a gente passou por isso. Cara, quando você chega num casamento e aí tem lá a mulher engravidou e depois ela tem um filho, tem um tempo ali que você tem que passar sem, né? Você tem que estar treinado para aquilo. E aí, se você tá com essa visão do não, você enquanto homem, e aí eu acho que o Gaia até pode falar mais que você entra naquela de, velho, então eu vou... Tipo, não vou sentir mais nada pela minha esposa. Tipo, não tem mais amor porque não tem esse desejo, né? Porque, assim, antes não podia, agora no casamento pode. Aí, de repente, ela engravida, tem filho e não pode de novo. Aí você vai ficar louco, você vai falar assim... E aí você perde a oportunidade de amar sua esposa, de amar seu filho, né? Você perde todas essas oportunidades de aproveitar aquele momento. E aí, muita coisa, por exemplo, de traição vem desses homens que não aprenderam a se educar para esses momentos, né? Então... além de tudo isso, ele também é um treino para você cada vez mais... A castidade no namoro é um treino para você poder viver melhor ainda a castidade durante o casamento, né? Porque se você não sabia, pasmem, agora ainda existe castidade no casamento. E aí, se existe castidade... Está tudo liberado em cima. E se existe castidade no casamento, castidade não pode ser não fazer sexo. Porque eu também não sei se vocês sabem, bebês nascem a partir de sexo. Então, os casais, eles... né? Uma coisa assim que... Agora, aplicando até na nossa vida, né? E falando um pouquinho do que vocês sentiam também, né? Como casal, no namoro. Eu e o Rodrigo, a gente também tinha uma visão bem errada, obviamente, né, no início. Quando eu propus isso a ele, porque no nosso caso foi ao contrário, porque eu já tinha caminhado, o Rodrigo tava chegando, tinha acabado de ser batizado. É sério, gente. Não, eu fiz a primeira como a gente começou a namorar. Eu tô rindo aqui, mas foi mal. Isso não, que tá tudo certo. Se você foi batizado, é só porque... Caraca, mano. Não é um problema. Não, eu fiz a primeira comunhão, eu já tinha 15 anos já, eu acho. A gente já tava namorando então, já. ele já foi bem mais tarde, né? A entrada dele mesmo, realmente, na caminhada. E aí, a gente tinha essa sensação mesmo de regra. E uma coisa que pesava muito pra nós também no início da forma de viver era justamente esse peso que vocês falaram do sentido de isso não pode acontecer, entendeu? Não e não e não e não. E cara, pra mim foi realmente um divisor de águas, abrir assim a cabeça de entender uma coisa que hoje eu sempre falo, inclusive quando eu vou fazer formação e tudo mais, que primeiro que a gente tem que entender quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que é a castidade? Ninguém fala como virtude. Ninguém diz que é virtude, né? Não entende que realmente... E quando a gente pensa em virtude, o que seria virtude? É aquilo que a gente precisa, é como se fosse
são os nossos novos bons hábitos que vão nos aproximar mais de Deus, né? A gente conseguir isso. Então, olhar para a castidade como virtude já muda muita coisa. A gente entende que realmente não é para ser algo negativo. Pelo contrário, quando nós pensamos em virtude, a gente pensa que é algo realmente muito bom, né? Que nos ajuda. E para mim, foi bem libertador também entender que, na verdade, uma castidade que antes a gente pensava que era algo que nos prendia, na verdade é o que nos liberta. Pra mim, isso fez uma diferença, assim, absurda. E aí, nós sempre falamos, né? Uma forma da gente ver qual que é o jeito do mundo enxergar a castidade, que é o jeito bem errado, né? Que geralmente é o que afasta as pessoas da igreja, é olhar o significado do Google. Sempre usamos essas. Provavelmente vocês nas formações já devem ter usado também. Porque, gente, é uma coisa muito doida. Você procura no Google, se você estiver aí escutando e quiser ver, pra provar que eu não tô doida, fala assim, castidade, tá escrito repressão de todos os prazeres relacionados ao amor. Gente, é isso. Além de ter umas imagens, se você botar imagens, mas vai com cuidado, não desce muito a aba, porque vai ser uma coisa ruim. Tem umas calcinhas com cadeado, umas correntes assim metal, na calcinha. né? Aquela Completa, é um negócio assim, completa repressão dos prazeres do não, amor. tem um e também que fala dos prazeres da carne uma hora também. Então, tipo assim, tu não pode nem comer aquela picanha, tá ligado? Pois é, não pode prazer também, porque da senão... nossa natureza, assim. Então, aí, realmente, você olhar pra algo assim, você vai falar assim, por que eu vou querer viver isso? Se eu entendo que o amor é bom, se a gente tá reprimindo tudo aquilo que vem dele, que provém dele, quem vai querer viver? Tipo assim, não faz sentido nenhum, né? Então, pra mim, particularmente, ao olhar realmente a teologia do corpo e entender justamente isso que vocês estavam falando, né? De que cada pessoa tem uma dignidade imensa diante de Deus e que a gente precisa primeiro entender essa dignidade da pessoa, entender realmente que ela é digna e amá-la integralmente, né? Não simplesmente o corpo dela, mas a sua interioridade. Nós, seres humanos, nós estamos abertos à transcendência. Então, a gente tá aqui, mas o nosso coração precisa estar elevado a Deus, né? Nós sempre temos essa ânsia de querer voltar para Deus. Então, olhar para o Rodrigo hoje, eu preciso lembrar de que ele é uma criação divina, ele tem essa sua dignidade e que a castidade vai me ajudar realmente a ter essa liberdade, ao contrário do que as pessoas pensam. Ela não vai me prender. Por quê? Ela vai me ajudar a fazer com que eu feche os meus olhos simplesmente para aquilo que é físico e que eu consiga olhar aquilo que a gente fala, né? Que até o Christopher West usa bastante. Olhar além do superficial, né? São João Paulo II também. É ajustar o foco. Então, eu olho pro Rodrigo e hoje eu não vejo mais simplesmente o corpo por si só, mas a pessoa inteira, né? Então, a castidade nos possibilita isso. Nossa, pra mim foi assim... É libertador você entender que esse passo, essa doação, esse sacrifício que você faz é muito mais no sentido de realmente se libertar do que se prender, né? Do que esse cadeado aí na calcinha ou na cueca, sabe? Tipo assim, não é isso. É liberdade. Traz realmente uma liberdade. É a liberdade no sentido bom, não a libertinagem, né? Então, associando ao que você estava falando, é bom lembrar também que no início, quando o Gaia conversou comigo, e eu era completamente ignorante com relação ao assunto, era um assunto que me envergonhava com relação às minhas amigas. Lembrando que eu também era ignorante no assunto, hein? Eu só propus porque eu tava bonitinho, eu tava vivendo ali a vida plena, enfim. E eu tinha vergonha de falar, porque quando eu conversava com uma amiga, por exemplo, ela falava, bom, o Gaia foi meu primeiro namorado, então as pessoas falavam, nossa, né, aquela coisa, e é isso, primeiro namorado. E aí logo quando eu falei de cara, não, ele propôs ver a castidade de pessoa, meu Deus, hein? Como é isso? Vocês não vão fazer sexo? Então, assim, era uma coisa que me envergonhava, porque primeiro que eu não entendia verdadeiramente o que era aquilo. Eu não conseguia ainda, como a Monique falou, ver a dignidade do Gaia e, inclusive, a minha dignidade como mulher, de me entregar para alguém, não como objeto, porque acaba que, infelizmente, na realidade que a gente vive, as mulheres acabam que se entregando para alguém, fazendo sexo mesmo, porque elas querem mostrar que estão ali, meio que para segurar o homem ou para ser uma forma de expressão, porque o homem é natural que o homem é muito mais físico, né? A mulher é muito mais emocional. Então, às vezes ela acaba se rendendo, mesmo que lá no fundo, eu tô generalizando aqui, tá? Tem casos e casos. Mesmo que lá no fundo ela pensa, nossa, eu podia viver a virtude da pureza, como a Monique lá, jovenzinha, poderia ter pensado, nossa, eu tenho que viver a virtude da pureza, eu fiz o voto lá no palco, que eu subi, etc. Mas no fundo ela fala, poxa, mas ele gosta muito de mim, como é que eu vou fazer pra continuar com ele? E aí a gente acaba se tornando pro outro um objeto, porque a gente se faz pro outro um objeto só pra satisfazer uma vontade
meramente física. Então, quando a gente consegue enxergar de fato a dignidade do outro, se doar e renunciar os nossos desejos, que são bons, inclusive um parêntese aqui, porque algumas pessoas que buscam ver a castidade, veem o sexo como uma repulsa absoluta, né? Meu Deus, fecha o olho, sexo é ruim, não posso ouvir essa palavra. Oh, meu Deus, sexo. Não, o sexo é incrível, uma criação divina, maravilhosa. Tão maravilhosa que Deus preservou para ser com a pessoa para o resto da sua vida. Por isso no matrimônio, que se não fosse tão maravilhosa assim, é por isso que hoje, assim, vira o oba-oba que é, né? O que não tem valor, tu sai entregando para todo mundo, né? Para qualquer um. Agora, é só pensar aí, quando a gente pensa na nossa vida, assim, o que tem muito valor, por exemplo, vamos pensar aqui no Tomás, né? Nosso filho. Cara, a gente não deixa com qualquer pessoa. Tipo, cuida aí do Tomás, porque é algo muito valioso. Tem muito valioso isso. Que tem muito valor pra gente, então a gente não sai deixando com qualquer um. E o que existe de mais valioso na sua vida do que você mesmo, né? Então, e aí um outro ponto disso se você quer se entregar pra alguém, né? Se você quer se doar pra alguém, né, nessa ideia, você tem que então se possuir. Então, tipo, a castidade ela ainda vai ordenar essa parte da sua vida. Porque você só pode se dar pra alguém se você de fato se possui. Então, como é que você, por exemplo, eu vou me entregar pra Monique, só que eu não consigo controlar os meus instintos, eu não consigo me controlar. E aí a gente casa, e aí qualquer mulher que eu olho, eu falo, nossa, essa menina é gata, hein? E e aí já começa eu não tô mais me entregando totalmente pra Monique, porque tem uma parte de mim que eu quero deixar naquela outra pessoa. Então não é sobre achar a pessoa bonita, mas é quando eu começo a minha vontade começa a ir pra aquela pessoa, né? Então, aquela mulher ali, ela é mais bonita, ela não sei o quê. Eu já começo a criar isso na minha cabeça. Então, não tem como eu me entregar totalmente pra Monique se eu não me possuo totalmente, né? E aí a castidade, ela vem... Ela é realmente essa escola durante o namoro pro casamento. Porque no casamento, essas coisas... É igual eu tô falando, assim... Você começa a conviver todo dia. Você passa por inúmeras situações em que... Cara, tem dias que a simpatia, né? Como a gente leu ontem aí... Que ela vai diminuindo, né? Por inúmeros motivos. Você vai brigar. E aí não tem mais aquela de você brigar, ir pra sua casa... E ficar imaginando... a sua vida sem a pessoa. Mano, não tem essa. Você briga... Rodrigo, você já fez isso? O quê? Foi pra casa, ficou imaginando sua vida sem mim? Aí eu ficava muito triste. Quando eu imaginava minha vida sem você. Ai, amor. Entendi. Agora, eu chego em casa. Não tem mais, vamos dizer... essa possibilidade de uma meditação, assim, distante, sabe? Tipo, tu tá ali com a pessoa. Se tu brigou... A última coisa que você fez... Que você quer fazer quando você briga com alguém... É olhar a cara da pessoa, né? Então... Que um sacerdote ele sempre faz assim, que é no sentido de você entra lá no quarto junto com seu namorado, aí você tira a sua roupa junto com seu namorado e depois você veste a sua roupa pra ir pra sua casa. Tipo, cara, tá tudo errado. Não faz sentido. Como assim, né? A gente tá junto até aqui, né? Depois daqui não. Depois... Inclusive, depois, se vier alguma coisa, a gente tá junto no sexo, mas se você estiver grávida, sai fora. Foi só um oba-oba ali, né? Outra coisa que eu acho muito importante também a gente comentar, que para nós dois, né, como dois casais, as ferramentas, né, que nos foram apresentadas para viver essa castidade, para conseguir viver essa virtude, né? Obviamente, cada pessoa ela tem a sua individualidade e ela vai ter o seu modo de reagir e agir com essas ferramentas, né? Mas a ferramenta tá aí, ela precisa ser usada, né? Então, que ferramentas são essas? Cara, olha, um exemplo, tem, né? Mas uma caixa de ferramentas, ela tem várias Pra peças que devem ser utilizadas para determinadas funções. Então não tem como eu querer usar, sei lá, uma chave de fenda pra bater um prego. É isso. Não tem como. Tem como. Não, mas, mas pra ruim, isso né? que ela é feita? Não vai funcionar direito. Entendeu? Carl sempre usa excelente isso. essa. Você teve um mega insight. Eu falo isso com os meus alunos, eles perguntam assim, professor, mas eu já sei achar a raiz de função quadrática por Bhaskara. Por que eu preciso aprender soma e produto? Eu falo, não dá pra bater um prego com a chave de fenda. Dá, mas vai ser horrível. Vai ser muito né? Vai ser difícil, vai ser trabalhoso, vai dar mais. Mas pra quê? Você tem a ferramenta que pode ser utilizada naquele momento. Então,
Quais foram essas ferramentas, né, que a gente utilizou ao longo do nosso namoro para conseguir conquistar essas virtudes? Pode falar. Então, eu acho que acima de tudo, assim, é bom a gente estar bem alinhado, sabe? Um desejo mútuo, porque é claro que vai ser mais difícil a pessoa caminhar sozinha do que a pessoa caminhar de mão dadas, né? Porque às vezes dá pra carregar um no colo ali, dá pra dar uma levantada, ajudar no obstáculo. Mas o que ajuda muito é, de fato, como eu falei, a vida de oração. Realmente, o que nos impulsiona a viver essa virtude. Quando a gente busca uma virtude, quando a gente quer ser paciente, o que a gente pede? Senhor, me ajude a ter mais paciência. Então, quando a gente vai viver uma virtude da castidade, é fundamental que também haja a oração. Então, Senhor, me ajude a viver melhor essa virtude. Me ajude a olhar o meu namorado, a minha namorada, o meu marido, com a dignidade que ele tem. Me ajude a corrigir em mim primeiro as minhas falhas e os meus erros. Acho muito válido depois, com um parênteses, a gente comentar sobre a pornografia depois, porque acho que é uma coisa bem válida. É só um parênteses para eu não perder aqui. É bom que a gente reordene internamente para que a gente possa ajudar o outro. Então, a vida de oração é, assim, fundamental. Confesse quando falhar. Porque isso vai te estimular a não cair mais. Foi o que a gente fez muitas vezes. Era sempre muito ruim. Eu chegava no padre, tô aqui. Eu sempre ia no mesmo... É humilhante. E é importante... E é importante que vá no mesmo sacerdote. Vai pensar várias vezes de novo assim, cara, vai acontecer. Vou ter que ir lá. Você tá chegando perto do erro. Aí você fala assim, eu vou ter que ir lá no padre e falar que eu fiz de novo. É isso. Não vou. Ah, então, é só procurar outro padre. Então, aí não. Aí você vai ficar pingando pra todo padre. Tem que ir no mesmo padre. Porque, inclusive, eu ia no mesmo padre, aí a gente falava, padre, é que, de novo, sexto mandamento e tal. Aí teve uma vez que eu falei assim, padre, sinceramente, eu tô com vergonha de vir aqui sempre cometer a mesma coisa. Eu não sei se eu quero vir mais por isso. Eu fui bem sincera. E aí ele era muito fofo, ele falou, olha, deixa eu te contar, se tem um helicóptero e tem alguém se afogando lá, a pessoa levanta a mão, é óbvio que quando a pessoa levantar a mão, o cara do helicóptero vai salvar. Quer dizer, então, que você não vai mais levantar a mão, quer se afogar. Aí eu, tá bom. Não é que eu quero me afogar. Aí levanta as duas. Salva de uma vez. O meu objetivo é não estar lá no mar me afogando. Esse deveria ser o meu objetivo. Então, quanto mais eu puder não ir ao padre me confessar, melhor ainda. Isso vai estimular realmente para que você ajude o outro também. Poxa, não vamos, olha como é ruim. Porque é sempre muito bom na hora. Talvez algumas pessoas não entenderem, mas minutos depois é sempre muito ruim, muito pesado. Para quem quer viver essa virtude, é sempre muito ruim quando a gente falha, quando a gente cai. Então, busque a oração e a confissão, que isso vai ajudar muito. O diálogo, como o Rodrigo mesmo falou, a gente vai se conhecer muito mais. A Monique mesmo falou que a gente vai se respeitar e se entender. Quanto mais a gente vai conversar e conhecer e ver as fragilidades do outro, não apenas na carne. Exato. É amar, inclusive os defeitos. Porque quando... É muito fácil, né? Brigar, vai fazer as pazes. Bom, tem uma relação sexual ali, pronto, tá tudo lindo e belo. E vocês nunca conversaram sobre uma coisa que pode ser um problema para um futuro matrimônio, dentro de um matrimônio, pode ser um problema, inclusive, muito sério. Então, acho que são um dos elementos fundamentais, se vocês quiserem me agregar aí. Uma coisa que me fez pensar, assim, agora, e que eu acho que também é muito válido, e que isso aconteceu muito no nosso namoro, né, amor? Você vai concordar comigo. E funcionou muito, assim. Eu tenho o direito de discordar, porque desde que eu casei... Amor, claro que você tem, que isso. Então tá bom. Gente, ele acaba comigo. Eu não sou essa pessoa, não é? Amigos, falem aí. De jeito nenhum. O meu marido que é difícil. Gente, ela tá com uma faca aqui. Contada. Então, mas vamos lá. Mas uma coisa que realmente passou a funcionar muito com a gente, que é justamente essa questão do diálogo. Cara, eu sei que muitas vezes é difícil a gente sair de si e falar pro outro assim, cara, isso não me ajuda. Só que a gente precisa fazer isso. Nós precisamos, porque a pessoa... ela não consegue conhecer o nosso todo. Ela não sabe, assim, das nossas dificuldades reais, sabe? Apesar de que no relacionamento a gente precisa conhecer, mas só nós sabemos aquilo que mais nos custa. Só a gente sabe. Então, pra mim, era muito difícil, muitas vezes, entender essa questão do homem, sabe? De visão, de olhar e pecar simplesmente porque olhou, que pra mim é um negócio que não tem nada a ver, entendeu? Então, tipo assim,
a modéstia, por exemplo, da mulher, o fato de precisar se vestir adequadamente, quando eu digo aqui modéstia, gente, entendam? Que não necessariamente, exatamente, é você se tampar inteiro, não poder aparecer nenhum punho. Não tem nada a ver com isso. Não é questão... A gente, uma vez em um grupo, nós discutimos sobre isso. A modéstia, ela é muito mais algo interior do que exterior. Por incrível que pareça. Mas realmente é você entender a sua dignidade enquanto mulher. E aí você tem que pensar nas possibilidades que tem de você diminuir a tentação para aquele que é um irmão para você. Que você quer a salvação junto com você, né? Mais do que o meu namorado, mais do que o meu noivo, mais do que o meu marido até, porque ainda assim pode ter algum tipo de pensamentos negativos, mesmo no casamento. É que eu quero que ele chegue ao céu comigo, né? Então, no nosso namoro, acontecia com frequência. Pra mim, eu tava assim, ó, o ó do borogodó. Não tinha nada de errado comigo. Olhava pra mim e falava assim, que é isso aqui que o Rodrigo vai olhar pra mim? Nada a ver, tô. E ele falava assim, olha, amor, eu queria dizer que essa roupa especificamente... Você podia tentar evitar. E ele não falava isso com maldade, tipo, olha só, você é proibido e tal, né? Aquela coisa. Tipo assim, não, ele falava assim, o que você acha? Aí eu falava, sério, isso te causa alguma coisa? Eu confesso que por várias vezes, e muitas vezes eu fui, tipo... Rodrigo, mas como assim? O que tá acontecendo? Não, você vai rezar, meu filho. Só que, tipo assim, não tem nada a ver, sabe? Não é só uma questão de... às vezes é uma fraqueza dele. Ele teve um passado, muitas vezes, que envolveu pornografia, que realmente fez com que a visão dele ficasse muito mais hipersexualizada. E por conta do meio que ele vivia, né? E tem um outro fator, que é justamente quando você começa a namorar e tal, a pessoa que você namora, que você sente atraída... Tipo, o sentimento de atração, ele potencializa várias outras coisas. Isso. Então, assim, é muito provável que... beleza, a Monique é bonita, mas a probabilidade de eu achar ela muito mais bonita do que as outras pessoas em média acham ela bonita é muito alta, entendeu? Então, assim, acho que é 100% de certeza. Se gosta de verdade, né? Tipo... então, eu vejo a Monique mais bonita do que as outras pessoas veem, por conta de todo um sentimento envolvido e tal. Então, coisas que talvez até seriam normais pra outras pessoas, pra um moleque de 18 anos, não vai ser tão normal assim, né? E até tem uma história engraçada sobre isso, que a calça da castidade. Eu vou falar dessa calça aí. A gente aqui falando que não pode olhar a figurinha da calcinha com cadeado e a gente tá aqui usando contraditório. Não, mas o que acontece? Sabia que ele ia falar isso. Eu só ia só falando assim, o homem em geral, ele tem muita dificuldade pro diálogo, tá? Então, é um esforço mesmo que os homens têm que fazer com as namoradas. Porque eu sei, tipo, eu não gosto de conversar. Sim. Eu acho que homem gosta muito menos de conversar do que mulher, né? Isso, apesar de parecer um estereótipo, eu acredito que é verdade mesmo. Assim, os homens tendem a fugir da conversa, né? Por inúmeros motivos. Mas depois que a gente começou a conversar, aí teve um dia que a Monique tem uma... Ela nem é dela a calça, era uma calça da mãe dela. Eu sabia que ele ia falar isso. E tipo assim... Mamãe, escuta aí. Era uma calça lá da mãe dela. Eu não sei o que eu tenho com a calça. Quando você olha a calça, ela... Tipo assim, quando normal. tá fora da Monique, é normal. Eu olho a calça e falo... Beleza, né? Tipo, uma calça. Uma calça tipo de moletom, assim. Só que ela tinha um tecido estranho. O que era aquele tecido amor, lá? Era um veludinho. Nossa! Já dá uma agonia só de pensar. Não, velho. E aí, toda vez que eu chegava lá que a Monique tava com essa calça, eu olhava e falava, graças a Deus. Zero tentação. Sem possibilidade de estar tentado. Aí um dia a gente conversou, né? Aí eu falei pra ela desse meu sentimento com essa calça. Gente, eu ri tanto, mas eu olhei pra mim no espelho e eu ri tanto. Eu falei assim, amor, não acredita. Ele falou, cara, eu não tenho problema nenhum quando você tá com essa calça. Então, assim, se quiser, toda vez que ele encontrar, ele agora no casamento. Aí, às vezes, chegava lá, né? Aí eu falava, amor, hoje tá difícil, põe a calça lá. Né? Olha isso. Gente, vocês acreditam? Olha que ridículo, cara. Não, e aí teve uma vez que a gente tava na casa do... O Luiz tá passando mal de rir aqui, não tá acreditando. Teve uma vez que a gente tava na casa dos pais dela, depois de casado já. E ela pegou essa calça e foi botar. Na hora que ela apareceu, eu falei, não. Pode tirar. Que sai, que hoje à noite a gente vai conversar. Pode tirar isso aí, senão a gente vai passar uns 15 dias sem se olhar, velho. Ai, velho. Gente, é exagero isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas assim... E aí, pra que tudo isso serve, na verdade? Eu acho que tem uma analogia do Christopher West que é fantástica, né? Pra explicar isso. Que tá lá no Enchei Estes Corações, no livro dele. Que é sobre a dieta, né? Da inanição e tal. Eu acho que
Porque a gente tá falando muito aqui de, beleza, tem que ter uma mudança de mentalidade pro sim. Você tem que entender que é uma virtude, que você tá aprendendo a amar aquela pessoa. Mas como fazer isso mesmo na sua cabeça, né? Igual o coach fala, como mudar o mindset? como mudar aqui para onde sua alma se direciona, né? E aí quando ele vai falar sobre essas dietas... Fala aí, amor, que você fala muito melhor do que eu dessas dietas. Vou falar. Aí vai sair muito ruim. Não, mas então, realmente é uma analogia muito boa. Eu gosto muito porque eu trabalho com comida, então pra mim faz todo sentido. Então, assim, quando ele dá um exemplo, assim, que a castidade, ela não pode ser nenhum dos dois extremos. Nenhuma dieta de inanição, que basicamente a pessoa fica... Ela repreende tanto todos os desejos, né? Até mesmo sentimentos, ao ponto de realmente, como a gente numa dieta de inanição, que a gente passa fome, né? E que não tá sendo nutrido por nada. E esse é muito ruim. Esse é a famosa castidade do não, né? Aquela repressiva mesmo, que não é a ideia. E a dieta do fast food, por outro lado, é o extravasamento da luxúria, né? É como se fosse... Vamos lá, por que a dieta do fast food? O fast food, quando a gente come, ele no momento, nos enche muito, a gente fica empanturrado, come ali um hambúrguer, refrigerante, batata frita, fica muito cheio. Só que facilmente, depois de algumas horas, ou uma ida simples ao banheiro, você sente um buraco negro, porque nada foi absorvido dali, né? Eu gosto, ele não fala muito nesse sentido, mas pra mim, já vou mais pra nutrição. Então, tipo, não tem muito ali o que absorver nutricionalmente. Então, não tá te alimentando de fato. Ele praticamente preenche um vazio, né? Um vazio que você acha que tá sendo preenchido, mas que não tá preenchendo de nada. Então, são esses dois extremos. E a castidade, ela não se encontra em nenhuma dessas duas pontas, né? Aí, qual que seria o grande X da coisa? É você entender que o verdadeiro alimento vem do próprio Deus, né? Então, a gente tem que esperar esse banquete nupcial, que será, né, no céu, com Deus. Que lá a gente pode pensar que realmente é um super banquete. E aí, um super banquete com coisas muito saudáveis, gostosas também, mas que vai nos nutrir, né? Então, a castidade, ela não tá nenhum desses dois extremos. É por isso que a gente fala que não é uma castidade do não, e também não é uma castidade feita de qualquer jeito, que pode tudo. Só prazer, né? De fato, as regras existem, sem dúvida nenhuma. Porque se também a igreja chegasse pra gente e falasse assim, olha, tá tudo certo, você decide se pode ver pornografia, você decide se... Cara, a gente não consegue, porque a nossa natureza é caída. A gente tem, né, a mancha do pecado original. Então, isso é um cuidado do próprio Deus conosco, né? De realmente pensar na nossa salvação. Acho que é isso, eu consegui explicar, né? Isso. Então, tipo assim, também... Não pode ser aquele casal que, igual a Monique tava falando assim, como é que alguém não sente atração nenhuma pelo outro, né? Nem pega na mão, que não tem momentos de carinho, afeto, né? de carinho mesmo, né? Que obviamente não vão passar pra esses momentos de sensualidade, assim. Então, você tem que ter um carinho, você não pode ser isso de, tipo, não vou comer nada durante o dia. Por quê? Porque você realmente vai ficar fraco, né? Só que também o fast food, que é você ir lá e comer o que você quer. Todo mundo já sentiu isso aqui, né? Você vai no fast food, aí come, aí no outro dia de manhã você acorda com aquele buraco que parece que você não comeu nada. Porque Sim, a Monique pode já estar falando que você não comeu nada mesmo. Tu botou um monte de coisa pra dentro, mas não tem nutriente nenhum ali, nem nada. Então também não é você realmente sair fazendo tudo o que você quer, porque no final não vai preencher realmente o que seu corpo precisa. E aí quando a gente olha isso pra alma, né, então não pode ser nem essa repressão total dos desejos, como a Monique falou, e nem você satisfazê-los todos. O que a gente tem que fazer então? O que seria esse banquete? É que a gente redirecione esses nossos desejos pra Deus. Então, uma coisa muito simples, assim, é pensar por que você deseja tanto essa pessoa, sabe? Então, por exemplo, por que eu desejo tanto a Monique? Tem algo maior por trás, né? Quando eu tava lá namorando com ela, às vezes eu parava pra ela, por que eu desejo tanto? Falo, eu realmente gosto dela. E aí, quando você para pra olhar, a Monique era pra mim uma face de Deus. Então, tipo, é um vazio que eu tenho de Deus, na verdade, que eu tô tentando direcionar pra uma pessoa. E não é isso que pode acontecer, porque só Deus vai preencher esse vazio. Então, não posso ter meu vazio preenchido pela Monique, nunca. E Santo pior Agostinho ainda... fala assim, só um parênteses, Santo Agostinho tem uma frase que eu amo, que ele fala assim, meu coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Sim. Então, nosso coração nunca estará realmente... não estará num repouso, de fato, se não for em Deus, né?
E aí ainda tem um outro, que é, o pior eu ainda posso tentar usar a Monique pra tentar satisfazer minha vontade, que não vai ser satisfeita nunca. Porque só Deus pode satisfazer. Então, quando você olha por esse lado, o ato conjugal, a virtude da castidade, então, é redirecionar esses desejos, né, que a gente tem pra Deus. Tá, e aí quer dizer então que todo mundo tem que ser celibatário e não tem que casar? Então, não. É aí que tá. Ó, Deus que nos fez como homens e mulheres. E existe um sentido do homem, um fim do homem que vai pra mulher. Quando a gente olha pro nosso corpo, né, tem um sistema que ele não tá completo por si só, que é justamente o sistema reprodutor. Porque se não fosse assim, o homem... ele não teria, tipo, esperma. Porque pra que ele funciona, o esperma? Não funciona pra nada, espermatozoide, né? Então, existe um fim do homem que também é unir-se à mulher. E aí, o celibato, ele entra como... Tem um outro caráter moral e teológico, que não é o que a gente quer falar aqui hoje, mas... Quando que a gente... poderia com um sacerdote, cara. Vamos fazer isso? Anota. Um podcast falando sobre o celibato para o reino dos céus. E aí, com sacerdote. Quem melhor para explicar? E assim, é incrível Sim, essa analogia. A gente vai fazer um dia. Mas, então existe um fim do homem também querido por Deus nisso. Então, Deus quer que homens e mulheres se casem, né? Existe um fim também, assim. Porém, esse não é o fim último. O fim último do homem e da mulher é sempre Deus. Então, a castidade no relacionamento, ela é também uma face dessa castidade que a gente tem que ter para com Deus. Que eu não vou usar Deus para satisfazer os meus desejos, né? Tipo, eu literalmente eu impulsiono toda a minha vontade para Ele. Então, eu acho isso bom porque para você entender o que é, então, entender esse sim da castidade. É isso, é que você tá trabalhando essa virtude para se direcionar para Deus, para que os seus desejos, eles sejam satisfeitos por Deus. Porque aí a gente pode entrar um pouco falar do casamento, né? Tá, beleza, casou, agora tá tudo liberado, né? Não. Então, quando a gente casa, ainda continua existindo uma castidade. Por quê? Porque eu não posso ainda usar da Monique... Não pode objetificar. Objetificar. Porque eu vou falar pra vocês, tá? Você casa, aí tipo assim, você ainda continua querendo, você ainda continua tendo desejos, tá bom? Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma ideia que a gente fala que seria uma ideia personalista, né? Tipo, a pessoa nunca pode ser usada como um objeto por nós, ela tem que ser um fim também. Ela tem sempre que ser amada, também né? Não, São João ela Paulo tem que ser um II fim. fala, a norma personalista, né? A pessoa nunca deve ser usada, ela sempre tem que ser amada. E isso se encaixa também na aplicação da castidade dentro do matrimônio. E aí até... quando a gente talvez não tenha esse treino muito bem feito, algumas coisas... Eu acho que dentro do casamento, algumas coisas acontecem assim como no namoro. Que aí você começa a usar uma certa castidade do não dentro do casamento. E aí como que é isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tô aqui mal pra falar do método Billings, tá? Mas eu vou falar de algo que aconteceu e pode acontecer com outras pessoas. Que... por exemplo, pega o método Billings e aí, por não ter essa noção do sim, acaba usando o método Billings como um não pra fertilidade. Então, tipo, aquilo que você não treinou durante o namoro, ele só mudou agora, porque aquele não que você tinha de eu não posso fazer sexo, então ao invés de você pensar assim, eu tenho que amar a Deus, você pensava, eu não posso fazer sexo. E aí, quando você vai pro casamento, você fala, agora eu posso fazer sexo. Então, qual que vai ser o meu não, né? O meu não vai ser, eu não quero ter filho. Então, tipo, porque você não tá realmente aprendendo a amar a Deus. E aí, ter Deus nesse relacionamento, né? Você acaba rompendo com aqueles votos que são feitos no próprio matrimônio, altar, né? Diante do altar, ali com o próprio Deus. Sim, de totalidade, né? Uma coisa também que me faz pensar também na nossa realidade do namoro, enfim, até se vocês quiserem complementar se isso também aconteceu com vocês, é que, assim, enfim, a gente tá aqui né, tá na chuva pra se molhar. Já vou abrir aqui o testemunho da vida. Então, eu e o Rodrigo, a gente nós não nos casamos virgens, né? Infelizmente. E aí, uma coisa que pesava muito pra gente no início do namoro, quando a gente vivia, né, de forma desregrada, desordenada, a nossa sexualidade,
é que muitas vezes, e a gente conversou sobre isso várias vezes, do tipo, sabe aquilo que a Laiane falou assim, de tipo, nossa, é ótimo na hora e depois dá um peso absurdo? Por várias e várias vezes eu e o Rodrigo, a gente sentava pra conversar um com o outro e falava assim, cara, é muito ruim essa sensação depois. Porque mesmo que a gente esteja falando aqui um pro outro, que a gente se gosta, que a gente se ama, a gente não está sabendo se amar, porque nós somos usados. O Rodrigo se sente usado por mim, que é possível o homem se sentir usado pela mulher também, preciso falar isso. E eu me sinto usado por ele, porque no final das contas é realmente simplesmente pra gente conseguir suprir aquele desejo desordenado, né? Então, uma coisa que depois que a gente começou a entender o pleno sentido da castidade, esse ordenamento que o Rodrigo bem falou, nos ajudou até mesmo ser mais criativos. E aí, isso faz muita diferença também de cultivar esse carinho, a delicadeza mesmo, sabe? Do homem com a mulher, o cavalheirismo, o romantismo, que eu fico com dó. Eu falo pro Rodrigo, isso é uma coisa que eu falo pra ele sempre. Falo, amor, eu tenho muita dó. Eu tenho muita dó das meninas de hoje em dia, as jovenzinhas que agora estão nessa onda de feminismo. Elas nunca vão experimentar o que é romantismo, porque se elas não deixam nenhum homem abrir a porta do carro, coitadas. Assim, eu tenho dó, de verdade, gente, porque não tem nada melhor do que você se sentir querida. E no caso, quando a gente tá num namoro, né, principalmente, o fato da gente não se ocupar tanto em simplesmente se preocupar com relação sexual, ou se eu... Sabe, essa preocupação que nem deveria estar no namoro, de tipo, ai, como que eu vou gerar mais prazer nele, ou coisa do tipo, a gente consegue ocupar a cabeça com outras coisas, né? Então, de ser criativos, o amor precisa ser dessa criatividade. Isso faz muita diferença, assim. E pra gente, a gente conseguia enxergar isso claramente quando a gente realmente estava ali em dia com sacramentos, rezando, se confessando, quando estávamos realmente bem, né? Sem ficar naquela que cai, levanta o tempo inteiro, a gente via como a gente conseguia olhar pro outro muito além, assim. Do Rodrigo reparar algum comentário que eu fiz que talvez me agradasse, sabe? Que, nossa, eu sempre gostei muito de flor. Cara, compra uma flor, sabe? Isso vai ser uma forma de eu mostrar que eu tô aqui presente, que eu não vou abandoná-la. E pra mim, isso fez muita diferença, assim. E faz diferença. Eu sempre que vou falar sobre esse assunto, até com as pessoas mais jovens que estão começando o namoro, eu falo, tenta pensar. Tenta pensar se vocês têm tempo pra conhecer um pouco mais um ou outro. O tempo que vocês têm juntos é simplesmente pra ficar se agarrando. Tipo assim, falando real. Porque é isso, sabe? Não tem tempo pra olhar pro outro, as necessidades que ele tem, o que tá de difícil, o que é mais fácil, o que ele pode gostar, que é diferente. Às vezes até mesmo um carinho diferente que você ainda nunca nem conseguiu fazer. Às vezes, pra uma menina, o fato do nada o cara chegar a pegar na mão. Passar a mãozinha assim em cima, nossa, me sinto a pessoa mais amada, né? E quando a gente tá nessa vibe, assim, de só precisa realmente ser tudo demais, a gente acha que o necessário é realmente o sexo. E só, né? Antes da gente... Acho que a gente vai falar da mesma coisa, talvez, mas antes de entrar, né, no estudo com o pessoal do date, enfim, sobre teologia do corpo, no começo nem foi tanto sobre teologia do corpo, foi mais sobre relacionamentos. Nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso, né, que falava um pouco mais dessa forma de relacionar-se um com o outro, né, de como se relacionar com o outro, de como se expressar com o outro. E o curso ele abordava muito, muito, muito o livro das 5 linguagens do amor, né, que no começo pra gente foi uma parada muito incrível, foi muito legal sentar, a gente ia para uns restaurantes, enfim, McDonald's, sei lá, Burger King, para os fast foods. Ele me levava para jantar. Patrocínio. Depois, Luiz, você corta isso aí, porque eu não vou ficar fazendo propaganda de graça, não. Se quiserem patrocinar a gente, pode patrocinar. Nossa. E deixa eu aproveitar aqui, só para agradecer os nossos colaboradores da Rede Missão, porque sem vocês não seria possível que isso daqui acontecesse, tivesse toda essa estrutura e tudo mais. Então, se você quer saber como você pode ajudar isso aqui, continuar participando, se você quer patrocinar, mandar um lanchinho pra gente também pode, tá bom? É só procurar a gente no Instagram, @campusfidei, ou @campus_fidei, porque a gente tá fazendo a mudança aí dá uma procurada nos dois aí, tá bom? Mas, ou então manda um e-mail para podcast@campusfidei.org.br, tá bom? E aí você pode ajudar essa obra a continuar fazendo todos esses que a gente tá realizando aí nessa parte formativa e tudo mais. Vai lá, Gaia, foi mal. Então,
Então a gente saía várias vezes para fazer lanches, né? Para jantar, como disse a Laiane, romantizada e tal. A gente sentava e conversava muito sobre essas linguagens para entender qual era a linguagem que cada um tinha e a forma que você gostaria de receber, né? A Lai pode explicar um pouquinho melhor sobre... Porque isso ajuda muito pelo menos no começo ali, né? Nesses primeiros passos, para você reeducar e entender o que o outro precisa, né? Qual que é a linguagem que ele tem e que eu não estou dando, que eu poderia dar, já que, né, é uma doação mútua. Vai lá, Moelzinho. Você explica melhor que eu. Então, as 5 linguagens do amor, eu não vou falar assim tão profundamente. Depois vocês leem um livro, é um livro excelente. Eu vou tentar fazer de uma forma bem resumida, mas o que ele fala é que existem 5 linguagens, que é toque, o presente, palavras de afirmação, que são tipo elogios, o serviço e o tempo de qualidade. E aí, eu não vou entrar em cada uma, porque eu acho que vai ficar um pouco longo se eu entrar. Eu explico cada um. Pode Bom, falar. Então, presentes é a forma que você tem de expressar o seu amor dando presentes. Então, escrever um bilhetinho. Não precisa ser um presente material. Então, claro, não dá um celular. Joia, maravilhoso. Quem não gosta? Quem não gosta de ganhar um celular? Um Apple Watch, né? É incrível ganhar um presentão. Mas tá nas pequenas coisas. Dá um chocolate que a pessoa gosta, escrever um bilhetinho, dar uma flor. É expressar o amor por meio de presentes. O toque, naturalmente, não é se agarrar, é você dar um abraço. Você sabe que a pessoa gosta de estar ali com a mãozinha dada, de receber um carinho, um cafuné. Então, você vê que a pessoa gosta disso, então você tenta expressar o seu amor dessa maneira. Tempo de qualidade é o tempo que vocês têm juntos. Então, às vezes, tem pessoas que se sentem amadas só vocês estando juntos, vendo um filme, conversando, ou mesmo, sei lá, fazendo um lanche, jantando, etc. O serviço são atos de serviço. É uma pessoa que gosta que faça alguma coisa pela outra. Como posso dar um exemplo no namoro disso? Tipo assim, eu tô precisando, sei lá, comentou que, nossa, eu preciso tem que pegar um documento em algum lugar. Isso, tem que pegar um documento. Nossa, eu vou pra você. Nossa, eu tô sem comer. Vai lá e leva a comida pra você, sabe? É um ato de serviço. É que agora a gente pensa no casamento, vem a casa na cabeça, né? Mas tá bom. Limpar um chão, lavar os pratos. Isso não é ato de serviço, que fique entre parênteses aqui. A casa também é dos dois. Vamos entrar aqui. E o último são palavras de afirmação, que é elogio. Às vezes a pessoa gosta de ser muito elogiada. Ou não é que, tipo, nossa, você está maravilhosa a todo minuto. Não, é um cuidado. Poxa, eu gostei do corte do seu cabelo, gostei da roupa que você está usando, você está muito bonita assim, o seu sorriso é lindo. Pequenas coisas. Eu gosto sempre de dizer que... Exato. O óbvio precisa ser dito, então é válido. Apesar de que as 5 linguagens são perfeitas. Na teoria, todo mundo deveria usar todas, porque todo mundo gosta de tudo. Mas a gente é bom que a gente veja que, por exemplo, o Gaia, ele tem uma linguagem que ele gosta de expressar e tem uma linguagem que ele gosta de receber. Por exemplo, atualmente, a linguagem que eu acredito que ele gosta de receber é tempo de qualidade. Ele quer um tempo pra eles, ainda mais agora que a gente tem o neném e tudo mais. Um tempo pra nós dois e etc. O meu, por exemplo, é toque ou palavra de afirmação. Enfim. Que é um cuidado. Como ele passa muito tempo fora de casa, então às vezes é bom que a gente esteja junto e tudo mais. Então, que ele se esforce pra demonstrar a linguagem de amor para mim, a forma que eu gosto de receber, e eu vice-versa. Que a gente cria esse diálogo de, poxa, o que você gosta? Você gosta de receber presente? Isso é legal porque a gente se acaba se conhecendo. Poxa, a Monique é uma pessoa que adora receber um mimo, um carinho, dar um presentinho, e ela vai se sentir amada com isso. Poxa, é uma coisa tão pequena, se a gente for pensar, que ao longo do tempo que vocês estão juntos, isso pode trazer um acréscimo muito grande, né? Então, acho que isso entra é um exercício muito válido para quem estiver ouvindo e quiser fazer assim. Pro namoro é bem legal, porque vocês acabam se conhecendo e descobrindo coisas que talvez vocês não conheciam tanto assim, né? Uma coisa que eu acho que é bom também falar sobre isso é porque muitas vezes a gente tem uma facilidade de expressar o nosso amor de uma forma e a gente acha que todo mundo tem que aceitar receber desse jeito, entendeu? A gente gosta de expressar, mas não é que a pessoa gosta de receber, né? Por exemplo, o Rodrigo, ele é uma pessoa muito... Pelo menos comigo, né? Eu acho que não de uma maneira geral, assim. Mas é muito de atos de serviço mesmo. Só que muitas vezes essa não é a forma que eu me sinto mais amada, né? Então, ele não é... Tipo assim, esse é o jeito que eu expresso meu amor. Então, você que se vire. Se adapte. Não. Tipo assim, ele tem que procurar realmente aquilo que mais me agrada. E assim, eu também com ele, Isso é uma né? crítica?
Não é de forma alguma, tá. meu amor. Que é sair de si, Você consegue né? identificar muito bem a minha linguagem. Mas que é o fato de sair de si, né? De estar sempre nesse movimento em busca do próprio reino dos céus, enfim. Não, e tem um outro aspecto que, por exemplo, também, isso daí eu concordo tudo, mas igual a Monique falou, o meu modo de expressar é muito ato de serviço ou também, como é que é? Eu não sei essas paradas não, tá? Eu tô só o do presente, não é? Tem um outro de presente. Tem muito isso. E aí, às vezes, você enxergar na pessoa que aquele é um jeito que ela expressa amor. Então, tipo, pra você, às vezes, isso aquilo é nem é verdade. tão importante. Então, tipo, eu nem gosto que ele fique me comprando muitas coisas, né? Ou, enfim, eu já cansei desses bilhetinhos. Mas também você entender que aquilo é um jeito que a pessoa se expressa, que ela expressa amor, sabe? Então, por mais que... Pra mim é mais fácil dar presente, tudo bem. Mas, assim, a Monique também entender que isso é a forma que eu expresso amor. Então... Sim. Por mais que não seja o jeito preferido dela, ela também perceber que tem amor nessas coisas, não é algo protocolar, sabe? É como eu realmente, quando eu penso assim, eu falo, caraca, eu queria que a Monique se lembrasse de que eu amo ela, o que eu posso fazer? Como a minha linguagem do amor é essa, né, a que eu faço, no caso, a que eu dou, é a do presente, então, tipo, geralmente é o mais comum, porque essa sua linguagem que é mais fácil, ela acontece no dia a dia ali meio de repente, né? Às vezes você... Cara, às vezes você tá indo pra casa e aí, sei lá, eu tô indo pra casa e eu lembro que a Monique comentou, sei lá quantos dias atrás, que ela queria comer um cookie. Aí eu passo e compro um cookie. Então, tipo assim, não é que isso não tem valor porque eu não saí de mim porque é mais fácil, né? Mas é também pra Monique perceber que, pô, beleza, ela queria toque, mas aquilo ali também foi um ato de amor pensado nela, né? E com certeza. Eu acho que eu nem tinha... Eu acho que é muito válido, eu acho que é até mais válido, porque senão a gente acaba caindo no egoísmo que não é próprio do matrimônio, né? No matrimônio, aquela velha história que a gente fala assim, você tem que estar com o outro pra fazê-lo feliz, né? Não é pra você ser feliz. Então, aquela coisa. Se você tá aí, se preparando pra casar, pensando, estou me preparando pra casar pra viver a minha felicidade... Tem alguma coisa de errado, repense, talvez não seja esse seu destino, porque é importante que você pense que você tem que fazer o outro feliz. E nessa relação recíproca, acaba que no final das contas os dois ficam muito felizes, porque o Rodrigo pensa em me fazer feliz, eu penso em fazer ele feliz. Então, não necessariamente a gente precisa olhar só pro eu, né? Nossa, ele não pensou na minha linguagem do amor. Poxa vida, esquece, olha que nada a ver isso que ele fez. Não, a gente tem que realmente se admirar com os pequenos atos, né? E aí, isso entra... A castidade dentro do matrimônio... Tá nisso também, né? De, tipo, não é simplesmente olhar pro lado sexual. Mas, assim como no namoro, ser criativo também. Entra. Isso também é bem válido, aproveitar que você fez o gancho aí do matrimônio, sobre o que a gente estava falando um pouquinho antes das linguagens. Que eu e o Gaia também, infelizmente, não nos casamos virgens. Acho bem válido a gente falar isso, porque normalmente a gente tem o costume de ouvir palestras, formações de castidade, daquele casal, namorou 16 anos, são virgens, hoje tem 4 filhos e foram felizes para sempre. Incrível, a gente também, se Deus quiser, seremos felizes para sempre. Mas tivemos uma queda ali. Intercorrência, né? Como Christopher West diz muito bem, o nosso papel foi amassado, muito amassado, mas com a graça de Deus, a gente conseguiu, ao longo do nosso namoro, por 4, 5 anos, ir desamassando o papel, para que no matrimônio a gente pudesse estar com o papel mais lisinho possível. Às vezes assim. dava uma amassadinha? Dava, mas voltava, né? Exatamente. Então, assim, acho válido a gente comentar isso, porque eu tava até conversando com uma grande amiga há pouco tempo e ela falou assim, poxa, mas tô muito triste porque o meu namorado não é mais virgem, então quando a gente fosse casar, é como se não tivesse aquela beleza. Eu falei, cara, case-se. Se eu pudesse ter me casado virgem, Senhor, mas case-se virgem, que você, independente dos nossos papéis estarem desamassados ou lisinhos, a perfeição da união no ato conjugal é transcendente, de fato é transcendente. Então, assim, não é porque você já pecou contra a castidade que, tipo, agora já foi mesmo, entendeu? Não tenho mais o que fazer. Não, pelo contrário. Tente desamassar o papel para reservar para aquilo que Deus preparou para você no matrimônio, sabe? Não desista daquilo que Ele moldou com tanta perfeição para o matrimônio, por uma queda, por algo que é custoso, realmente custa, realmente fere. Para nós feria muito. Mas com a graça de Deus, o casamento vem com a graça sacramental mesmo, né? De, assim, Deus é muito misericordioso nesse sentido. Então, assim, de não desistir. Não é porque vocês tiveram uma queda, falharam, caíram, porque o namorado é virgem e a mulher não é, porque vice-versa, que tá perdido, assim, que não tem como mais resolver, digamos assim.
Só é que você tá falando... eu uso uma analogia que eu falo assim... Que quando você tá namorando... É como se você pegasse tem um papel, né? O papel tá amassado e aí você pinta de giz de cera lá em cima. E depois que você casa, mano, tu mete um Caravaggio ali, que é uma parada que, assim, tu sabe, que o casamento transforma. Tu joga fora esses giz de cera velho que você tá usando aí, essa merda desse egoísmo. E aí você começa a pintar, tu mete aquele óleo e... Como é que os bichos botam, né? Caraca, tinta óleo. Aí sombra, profundidade, mano. É uma parada assim. Caramba, amor, você foi longe. Gostei dessa reflexão. Mas é assim, isso que a Lai tá falando, assim, é real. E aqui, voltando a um ponto que ela falou lá no início, é sério, gente. Pensar em viver a castidade sem implorar a Deus para que a gente tenha essa virtude, não é possível. Então, assim, se você deseja muito, inclusive você que não é mais virgem, né? Que caiu por, enfim, nossa fraqueza, enfim... É pedir a Deus, Senhor, resgate em mim essa pureza de coração que eu perdi, sabe? Assim, eu me lembro de que todo santo dia, não, assim, ficou quase que aquela oração do almoço que a gente faz todo dia. Na minha oração sempre tinha esse pedido, Senhor, resgate em mim aquilo que eu perdi. E aí, eu lembro, inclusive, a gente partilhou logo depois que nós casamos, que nós casais, nossa, é que é estranho, os dois casais, nós somos muito próximos amigos, padrinhos, afilhados de casamento uns dos outros, então a gente partilha muito. E aí, a gente partilhou que, de fato, como é que chama, gente? Quando vai validar o casamento? Isso, eu ia falar na concepção. Mas na concepção ainda não. Eu ainda já tô pensando lá na frente. Na consumação do casamento, a gente teve a oportunidade de, fato, entregar a Deus aquele momento. Cara, isso é belíssimo, porque na cabeça das pessoas, pensar em algo assim, tipo assim, já que o sexo ele tá tão banalizado hoje, é visto como algo tão sujo, que como assim você vai juntar uma oração com o momento do sexo? Não faz sentido. Só que quando a gente entende, né, que o que a castidade ela nos possibilita é justamente enxergar o sexo como algo tão sagrado ao ponto de, na consumação, você conseguir entregar a Deus esse momento e fazer com que ele conduza. E ele conduz mesmo. E assim, eu me lembro, né, que no caso meu e do Rodrigo, a gente pediu em oração que Deus permitisse que a gente desvinculasse tudo aquilo que a gente já viveu, sabe? Assim, que fosse realmente algo diferente. Que não fosse algo repetido, vamos dizer assim, né? Pensando naquilo que foi feito num momento inadequado. E realmente é algo transcendente. Como a Lai falou, enfim, tomara que vocês vivam isso. É válido também, eu acho, que falar pra quem não namora, né? Porque às vezes a gente tem na cabeça de que a gente sempre dá exemplos. O Gaia até tinha se atentado a isso. A gente sempre dá exemplos de pessoas que no namoro, no matrimônio, mas acho bem válido pra quem não namora, assim. É pra todo mundo, independente se você tem alguém ou não, se qualquer que seja o que Deus reservou pra você, é muito tudo isso que a gente tá falando, é porque a gente costuma colocar como exemplo o namoro, porque é o que a gente viveu, foi a nossa realidade. Mas não é porque você não namora que a realidade vai ser diferente, pelo contrário. Se fizer como o que a gente tá conversando aqui de viver a castidade como um sim da sua dignidade, da dignidade do outro, talvez você, por mais virtuosa ou virtuoso, mais fácil seja ainda, né? Quando você tiver um namorado, quando você fosse casar, se quer que seja a vocação para você. Então, acho bem válido a gente ter esse adendo aqui de que isso que a gente tá falando é para todos. Não é porque a gente tá falando de namoro, casamento, que quem não namora não precisa escutar isso ou é de outra forma, né? Não tem um parênteses lá falando assim, apenas aplicável a casais. Exatamente. Não, pra todos cristãos. Porque é justamente direcionar seu desejo pra Deus. É essa a ideia, né? Aqui a gente, igual, realmente, a gente... Tem, né? A gente namorou e por isso a gente conta mais essas experiências. Mas alguém que tá solteiro também precisa entender quais são os desejos mesmo da sua vida, né? Então... às vezes você tá botando seu desejo no dinheiro, às vezes você tá botando seu desejo numa carreira, às vezes você tá botando seu desejo no próprio sacerdócio. Tipo, eu quero ser padre porque ser padre é muito top. Nossa. Então, assim, qual que é realmente a finalidade do seu coração, sabe? Porque você tá fazendo a mesma coisa que um casal que deita lá junto, tá? Então, você tá pecando. É pecado, tá bom? Tudo pecado mortal, tudo mata. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, assim, eu vou voltar pro namoro, porque eu lembrei de um... Não, mas com certeza, isso é bem importante mesmo.
Mas e você que não tá namorando, se você acha que sua vocação é matrimonial, se você não tá ainda não sendo chamado pro sacerdócio, algo assim, você tem que se preparar já pra essa pessoa, né? E tem uma frase que eu acho muito pesada que eu vi uma vez o Jason Everett falando, que ele fala assim, olha, se essa pessoa que você tá não é o seu marido ou sua esposa, você tem que pensar que você tá fazendo isso com a esposa de outra pessoa. Então, Poxa. É muito pesado. ele fala não. isso no Se Você Realmente Me Amasse. Então, tipo, cara, isso que você tá fazendo, e mesmo que não seja em questão sexual, assim, tipo, como você trata as outras pessoas, os relacionamentos que você tem com outras pessoas, você tá fazendo isso com a esposa de outro alguém, né? Além dela ser uma pessoa que tem dignidade, tudo, ainda tem esse fator. Mas, enfim, o que eu ia trazer dessa parada do namoro, que eu acho que entra num problema social mesmo. Por quê? Quando você não tem essa criatividade pra conversar sobre outras coisas, né? Pra viver outros momentos com seu namorado, sua namorada, enfim, que não sejam esses momentos carnais, você acaba fechando um pouco sua visão pro relacionamento. E aí, o que acontece? Você não consegue conhecer a pessoa e você não consegue se importar de fato com a outra pessoa. E aí, quando você se casa, a gente já viu acontecer com muita gente comentando, por exemplo, a Monique trabalha, ela é nutricionista. E aí como eu não aprendi a olhar junto com a Monique para um mesmo fim, né, ter um desejo junto com ela para Deus, ela tem uma ideia, algo profissional até, vou falar bem mais diretamente, tipo, eu queria falar especificamente sobre a parte profissional, né? Então a Monique, ela tem um esforço que ela precisa fazer profissional na vida dela, e eu não consigo apoiar ela, porque aquilo não me importa, não me interessa. Por quê? Porque eu não aprendi a me importar com outros aspectos da Monique, eu só me importo com o corpo dela. E aí eu acho que isso, quando você falou que as meninas, elas tendem a se entregar mais, elas não conseguem entender que quando ela tá fazendo isso, ela tá falando pra ele que ele só precisa se importar com o corpo dela e só precisa se importar com aquele momento. E aí ele esquece toda uma outra esfera, que é a esfera dela enquanto pessoa. Então é isso que vai acontecer quando lá na frente, sei lá, a Monique quer abrir uma clínica e eu falo, não tem dinheiro. Mas por quê? Não tem dinheiro porque eu tô com um computador de 15 mil reais lá em casa. Mas vender o computador de 15 mil reais pra Monique abrir a clínica dela, eu não tô disposto. Porque eu não aprendi a me importar e a me sacrificar mesmo, assim, gastar esse tempo. E aí não adianta, porque é muito improvável que você chegue no casamento e aprenda isso. Então, tipo, antes é a hora de fazer isso, sabe? Porque antes você vai ficar pedindo... São coisas pequenas que são pedidas. Então, eu tenho que estudar pra faculdade, hoje não dá pra ver. Hoje não dá pra gente se ver. Isso já é um sacrifício que é pedido por um outro bem. Então, não tô me preocupando com a Monique. Eu falo, eu queria muito ver a Monique, mas como hoje ela tem que estudar pra faculdade, eu não vou ficar insistindo. Porque se ficar insistindo, você vai ver a pessoa. Se você ficar, mas eu tô com muita saudade, não sei o que, a pessoa vai falar, eu aceito te ver e eu estudo de 3 às 6 da manhã. E, tipo, isso é saudável pra ela? Então, isso é algo que também vai sendo treinado por um lado até, assim, social mesmo do casamento, né? Eu tô achando engraçado, porque você tá com muita visãozinha de professorzinho. Tipo assim, já pensando nos alunos estudando de madrugada, já tá dando recado. Não tem essa. Vamos ver só mais esse episódio. Tá cheio de coisa pra fazer, né? Vai estudar. Não, amanhã. cara, e é isso. E quantas vezes, assim, no casamento, por exemplo, às vezes você tem alguma coisa do trabalho e tal, e eu viro pra Monique e falo, amor, tipo, não tem como fazer isso porque eu tenho que montar a aula. Não tem como fazer isso porque eu tenho que montar a prova. E até outro aspecto que entra no financeiro. Amor, não dá pra comprar isso porque esse mês não dá. E aí a pessoa egoísta, o cara egoísta, e eu vou falar principalmente porque é homem que faz essas merdas. Mulher é muito mais disposta, assim, a mulher ela já tem um pouco mais facilidade pra se sacrificar. Isso é bem... O homem não, o homem é muito egoísta em geral. E aí o cara reclama que a mulher quer comprar um sapato de 60 reais, mas tá socando dinheiro lá comprando joguinho de PlayStation de 250, sacou? Então, tipo, você não tá disposto a sacrificar parte disso. E aí eu acho que isso é um problema gigantesco em muitos casamentos, quando a gente vai ver. Então, é o cara que tem filho
e aí a mulher trabalha e ela tem que fazer uma segunda jornada em casa pra cuidar do filho sozinha, praticamente. Porque o cara, ele trabalha muito, ele chega e ele tem que ficar vendo TV, né? Então, assim, A raiz do problema, eu acho que a raiz de 99% dos problemas hoje, em praticamente todos os matrimônios, é talvez não ter vivenciado a castidade no antes. Exato. Que permite ver a castidade no sexo. Olha quantas Isso, coisas é ela não muita pode coisa. refletir. E nem sempre Exato. a gente enxerga como resultado no matrimônio. E realmente, a castidade no namoro é um estágio, mas é um estágio só pro matrimônio. É um pequeno estágio. Você não educa esse egoísmo, né? Para transformar numa virtude, para se viver bem a castidade, a chance disso dar errado lá na frente é gigantesca, né? E aí, assim, se eu pudesse dar uma outra dica não namorem pra converter outra pessoa, tá? Isso é. Porque não é assim que, não, mas ele vai mudar. Vai mudar, tá bom? Confia que seu namorado vai mudar. Eu queria... Personalidade há 27 anos e você acha que com um ano de namoro com você vai... Ele tá há 26 anos assim, mas quando casar, ele vai se mudar. tornar o pai, o marido, Casamento é a solução? né? Casa com ele mais 3 filhos, né? Pra ver se vai mudar. O Jerônimo vai me tirar do Vai podcast. Mas, enfim, é isso, assim. Então, tem alguns cuidados, sabe? Eu acho que esse lado social é uma parada que hoje eu e a Monique, assim, a gente... eu digo social porque vai em outra esfera da nossa vida, né? Financeiro e tal. Apesar de tudo, ter que estar baseado numa moral, né? Numa ordem de amor Faz parte mesmo. da pessoa, né? Mas, assim, isso eu acho mesmo, assim, que é um problema muito grande hoje. E aí, por isso que a gente tem uma taxa de divórcio muito alta. Porque você acostuma com aquela coisa só carnal e você não consegue desenvolver outros aspectos da vida do casal. Então não tem esse sacrifício de, pô, beleza, tem que trabalhar. E aí, por exemplo, às vezes acontece o contrário também. O cara tem que trabalhar muito, ou a mulher trabalha muito. E aí fica aquela cobrança chata, tipo, pô, o Gaia, ele fala que ele sai de casa 4 da manhã, volta meio-dia, depois das 5 da tarde tá dando aula de novo e a gente tenta marcar alguma coisa com eles, não dá, porque o Gaia tá trabalhando. E aí, tipo assim... Quem acorda 4 da manhã? Quem Só acorda os 4 da manhã? nossos, Não, os quem bebê de Gaia. que treina 5 da manhã? Esses teus alunos estão muito errados, velho. Mas, enfim. Então, assim, e eu tô comentando aqui de vocês, mas... E aí a Laine podia, tipo, caraca, ele não fica em casa comigo e com o Bernardo, mas... Tem também um outro lado que é um sacrifício afetivo dela, por conta do trabalho. E é um sacrifício dele, velho. Eu vou te falar, porque... Pô, eu queria ficar em casa o dia inteiro com o Tomás. Eu tenho certeza que ele queria ficar com o Bernardo também. É muito massa. Mas não dá, sabe? E aí, a castidade, ela te dá essa visão sobre tudo isso. Sim. Que são coisas que a gente não tem o costume de pensar quando tá namorando. Sim, inclusive fica aqui a dica, se você está escutando esse podcast e ainda não ouviu o podcast sobre o que muda no matrimônio após a chegada dos filhos, eu acho que é o caminho. Você começa por esse aqui, depois vai pra lá. Porque quando a gente fala sobre a chegada dos filhos, a gente vê uma realidade completamente diferente na vida do casal. E que se a gente não tem essa firmeza, né, de propósito, se a gente não entende, não colocou essa virtude realmente ainda na nossa vida, que é essa virtude da castidade, a gente não consegue viver bem esse relacionamento. Então, eu acho que é uma continuidade, assim. Se você ainda não viu, veja depois desse. Viu, não? Ouviu. Estou meio ruim. É que ela ainda tá lá na época da TV, gente. Ela... O Rodrigo fala, se você tá escutando isso em 2030, a gente tava vendo uma época de pandemia. alguém pode estar escutando isso aqui em 2030, já pensou? Caraca, velho. Lá no futuro. Enfim. Então, gente, muito obrigado pelo episódio. Foi excelente. A gente conversa bastante sobre isso, mas mesmo é impressionante, porque mesmo assim, acho que vieram alguns pontos novos que a gente não tinha conversado ainda, né? Gostou, Luigi? Ficou bom? Então tá bom. Então, se o Luigi gostou, então... Então, gente, muito obrigado mesmo. Você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado por ter escutado. De novo, agradecer aos nossos colaboradores, tá? E são vocês que fazem isso daqui acontecer. E se você quer conversar, tirar alguma dúvida, você pode mandar lá para podcast@campusfidei.org.br. Pode procurar a gente no Instagram,
@campusfidei ou @campus_fidei. A gente tá resolvendo isso aí no Instagram, tá? Mas é um dos dois, procura lá. É o que tem mais seguidor, eu acho. Então, dá uma olhadinha lá. E se você quer perguntar pra alguma das pessoas que participou aqui, algo que falou, indicação do livro, 5 Linguagens do Amor, pode procurar eles aí. Então façam aí uma despedida, falem o Instagram de vocês, que agora aqui é moderno, então tem que falar Instagram. Inclusive, acho bem válido. Tem diversos livros. No meio desse nosso estudo aí, a gente teve o auxílio de vários livros que nos ajudaram, né? Documentos da igreja. Tem muita coisa. Não sei se em algum lugar a gente consegue escrever, porque é muita coisa. Mas acho bem válido. De um modo muito primordial, assim. Foi até um livro que a gente traduziu na Rede de Missão. É Se Você Realmente Me Amasse, do Jason Evert. Fala coisas muito básicas, parecem básicas, mas que é muito necessário pra gente ouvir nesse início. Nos ajudou bastante. Bom, o meu Instagram é Laiane Mendes SG, eu acho. Laiane Mendes A gente precisa de gente mais moderna aqui. Tá vendo? O pessoal não sabe o próprio Instagram. Eu só sei que é Laiane Mendes, mas eu acho que é SG. E é isso, eu tô à disposição pra tirar dúvidas sempre. E uma vez, só um adendo assim, a gente foi numa formação com um padre e uma pessoa perguntou assim: padre, por que viver a castidade? E ele só respondeu: por que não viver? Então, por que não viver? Né? Por que não viver? Não é até onde eu posso ir, é o quanto eu posso me afastar do penhasco. E não... Eu posso me aproximar de Deus. É né? isso, porque a pessoa, até onde eu posso ir? O padre Paulo tem aquelas resposta católica, né? Cara, você não deveria pensar até onde você pode ir pra quase morrer e cair do penhasco. Pô, até quanto eu posso me afastar do penhasco e me aproximar de Deus, né? Então, fica aí o pensamento e é isso, estamos à disposição. Muito bem, mozão, fechou com chave de ouro. Agradeço a oportunidade também de poder gravar esse podcast, de poder apresentar os pontos que nós vivemos, né? Como casais de namorado, enfim. E hoje também um pouco de como se deu, né, o processo até a chegada do matrimônio. Mas isso é muito importante, faz parte da formação, faz parte do carisma da rede, né? Meu Instagram é Rafael Gaia Personal, só @Rafael Gaia Personal mesmo. E é isso. Ele colou, viu? Deu uma coladinha aqui. Eu não lembrava de cabeça se era Rafa ou Rafael. É Rafael. Bom, o meu é o meu pessoal, né? Que já eu vou deixar de usar @Monique Gomes _ mas o oficial mesmo é o meu profissional. Então lá tem coisinhas de nutrição também, se vocês quiserem ver. @afeto.nutri. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada também pela escuta de cada um aí. Espero que a gente tenha conseguido realmente plantar uma sementinha e essa semente possa frutificar em breve, né? É isso. Isso aí. O Luigi é o @Luigi Cartacho. Depois procura lá, eu sou o @Rodrigo Mourão V. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.